Cá estamos nós de novo e hoje vamos debruçar-nos sobre fontes de energia elétrica. Definem-se fontes de energia elétrica como sendo qualquer dispositivo capaz de transformar outras formas de energia, nomeadamente mecânica, térmica, química, etc., em energia elétrica. As fontes de energia elétrica podem ser divididas em dois grandes grupos: as fontes de tensão e as fontes de corrente. Vamos ver como é que se caracteriza ou quais são as características de cada uma delas. Uma fonte de tensão caracteriza-se por fornecer à carga, portanto ao valor da resistência que eu estou a alimentar, uma tensão constante. O que vai variando, portanto aquilo que varia que a fonte vai fornecer, é o valor da intensidade da corrente, que depende, como é óbvio, do valor da resistência que eu estou a alimentar. Suponham este exemplo que eu tenho aqui, tenho uma força eletromotriz de 10 volts que está a alimentar uma determinada resistência. E suponham o valor desta resistência igual a 1 ohm. Neste caso, facilmente através da lei de Ohm, eu verifico que a intensidade fornecida pela fonte vai ser 10 amperes. Portanto, a força eletromotriz a dividir por valor 10. O que me dá aqui aos terminais da minha resistência o valor da queda de tensão 10 volts. Se em vez de uma resistência de 1 ohm eu tiver, por exemplo, uma resistência de 10 ohms, reparem agora que o valor da minha intensidade de corrente fornecido pela fonte já não é 10 amperes, mas sim 1 ampere. No entanto, a tensão aos terminais da carga continua a ser 10 volts. V igual a RI e, portanto, o valor é o mesmo. Se em vez de uma resistência de 10 eu tiver uma resistência de 100, por exemplo, neste caso o valor da minha intensidade da corrente passa a ser 0,1 ampere, a queda de tensão aos terminais da fonte continua a ser 10 volts. Isto é o que caracteriza uma fonte de tensão. A tensão aos terminais da carga, neste caso da resistência que eu estou a alimentar, é sempre constante. O que vai variando é o valor da intensidade da corrente fornecida pela fonte, dependendo, como é óbvio, do valor da carga que ela está a alimentar. Reparem agora neste circuito, portanto, como eu disse, uma fonte de corrente caracteriza-se por fornecer um valor de corrente constante ao meu circuito. O que aqui vai variar é o valor da diferença de potencial aos terminais da carga. Então, mais uma vez, se eu tiver aqui uma resistência de 1 ohm, o valor da minha queda de tensão, e aplicando mais uma vez a lei de Ohm, V igual a RI, vai ser 5 volts. Se eu tiver aqui uma resistência de 10 ohms, o valor da intensidade da corrente continua a ser o mesmo, no entanto, o valor da tensão passa a 50 volts. Se eu tiver o valor de uma resistência de 20 ohms, o valor da minha queda de tensão aos terminais da resistência passa a ser 100 volts. Portanto, estas são as características que me distinguem uma fonte de tensão de uma fonte de corrente.